Dentro da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, a gente chama disso de defusão. Então existe uma fusão. Se eu comprar, eu vou me sentir melhor e vou tapar o vazio. O meu pensamento faz com que eu julgue que aquele comportamento é o comportamento certo. Tá fundido pensamento com comportamento e verdade absoluta. Comprar é o caminho. Quando eu começo a tirar a função da compra e mudar essa percepção, bom, agora a compra ela já não tem mais essa função, porque eu percebo que ela não resolve o problema, eu começo a diminuir a importância da compra na vida dessa pessoa. E isso é um trabalho de defusão dentro da ACT, né? Dentro da terapia de aceitação e compromisso. E aí eu começo a tirar valor da compra. E aí eu tiro motivação da compra. E aí a compra já não fica mais com aquela eminência tão grande de eu preciso comprar, eu entendo que ela não vai me resolver. E aí a gente começa a trabalhar outras coisas, tá? Então, o que é realmente que tu gostaria de viver daqui pra frente? Primeiro vamos começar. Cá estou eu para entregar algo que vocês me pediram. Do que estou falando? Eu abri uma caixinha no meu Instagram algum tempo atrás, perguntando o que gostariam de ver no podcast e no próprio Instagram, né? E a solicitação que apareceu com maior frequência foi que eu trouxesse mais estudos de caso, que eu contasse, né, episódios de pessoas que tenham passado pela minha mentoria, ou de alunos, ou de pessoas que acompanham o conteúdo e que repercutiu algum tipo de efeito. E eu super entendo essa demanda, porque é muito natural que exista um distanciamento, né, entre aquilo que eu falo e, olha, isso aqui funciona, isso aqui tu tem que levar em consideração isso. Tipo, do ponto de vista da discussão, entre aspas, teórica e filosófica, da aplicação prática, né? Por vezes existe uma dificuldade, um desafio de conseguir ver como que isso efetivamente vai gerar resultado lá na outra ponta, que é construir uma vida financeira mais organizada, mais sólida, que garanta segurança e liberdade. E aí eu entendo essa demanda de vocês. E alguns outros episódios, há bastante tempo, eu já trouxe alguns estudos de caso e, diante dessa demanda, hoje eu trouxe mais um estudo de caso de uma cliente que eu devo ter atendido lá por 2020, 2021, e que é um caso muito interessante de ser discutido, porque existia vários aspectos dentro da vida dela que precisavam ser revistos e que as finanças comportamentais deram uma reviravolta na vida dela, fez com que ela olhasse a vida de uma forma diferente e alcançasse os seus objetivos, né? Construísse efetivamente a vida que valia a pena ser vivida. E acabou que afetou em vários aspectos. Então, é sobre este caso que eu vou contar no nosso episódio número 165 do podcast Mais Que Finanças. Um podcast que fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais, estudo há mais de 15 anos o tópico, né? Então não é uma construção de um podcast que tem já 165 episódios, que também não é pouca coisa, mas a minha construção, né, como pessoa que estuda e se aprofunda e testa várias coisas nesse segmento não começou quando eu comecei o podcast, que foi em 2022. Isso começou em 2010. Então, temos aí já 15 anos de muita dedicação ao tema de finanças comportamentais. E uma curiosidade interessante, inclusive, eu acho que eu nunca comentei sobre isso, mas quando eu entrei na faculdade, eu sou formada em administração, eu já tinha uma predisposição à parte de finanças, né? O meu irmão sempre gostou de matemática financeira e tal. E aí começou a surgir também as disciplinas de RH e eu comecei a me interessar por humanas porque eu sempre tive muitas oscilações emocionais e eu sempre vi o quão complexo era lidar com pessoas. E aquilo aí de alguma forma me instigava. E quando eu consegui descobrir finanças comportamentais ligando números, né, gestão financeira com comportamento, nossa, aquilo me encantou de uma forma que eu disse assim, nossa, agora eu me encontrei. E lá se vão 15 anos e eu tenho, assim, a maior gratidão, a maior felicidade por ter encontrado finanças comportamentais ainda no início da graduação.
e que, sem dúvida nenhuma, é um tema que eu amo estudar, é um tema que mudou a minha vida, é um tema que tem contribuído na vida de muitas pessoas que aqui me escutam e é um tema que ainda é negligenciado, né, na grande massa. Então, um adendo, assim, na minha história, né? Na história do porquê que eu cheguei nessa área de finanças comportamentais. Então, se você está aqui chegando pela primeira vez, essa é um pouquinho da minha história. Eu os convido, né? A curtir, comentar, compartilhar e todas aquelas coisas que pedem por aí. Volta e meia eu me escuto e o Gui já disse, bota um post-it na tua tela para não me esquecer. Outra coisa que eu sempre me esqueço de comentar também, nós temos um canal de cortes, então quem por vezes não quer assistir o episódio inteiro, quer só, né, coisas menores, tem um canal de cortes que é o canal de cortes Jéssica. Então você pode acompanhar também lá os cortes do podcast dentro do canal de cortes. Enfim, sem mais delongas, bora para o nosso caso. Sempre quando nós vamos analisar um caso, e eu sugiro que você também faça isso, né? Você começa pensando assim, tá, qual é a primeira coisa, o que eu preciso melhorar em termos de questões financeiras, né? O que tá me incomodando, o que eu julgo que não tá construindo a vida que eu gostaria. Então, quais são os pontos de alerta que fizeram com que tu, por exemplo, estivesse aqui? Pode ser que tu esteja aqui querendo conhecimento para passar para os teus clientes, pode ser que tu esteja aqui porque tu tem uma relação com o dinheiro que tu julga que pode melhorar, ou tu pode estar aqui porque você busca autoconhecimento, você gosta, né, de degustar informações um pouco mais profundas, você gosta dessas discussões. E isso também te instiga a pensar, te instiga a refletir, te instiga a se tornar uma pessoa melhor, né? Do ponto de vista intelectual também e de autoanálise. Então, independente do motivo que você esteja aqui, existe um motivo, existe uma motivação. Da mesma forma que sempre que uma pessoa busca uma mentoria financeira, essa pessoa ela sempre busca essa mentoria financeira porque existe uma motivação, existe um motivo pelo qual ela julga que vai ser importante. E isso é sempre de onde a gente parte. No que eu posso te ajudar, né? Qual é o aspecto que tem te incomodado que realmente eu posso te incomodar, que eu posso te ajudar? E essa cliente, ela veio para mim com a seguinte reclamação. Jéssica, eu ganho bem, então eu tenho um bom salário. E eu já tenho um bom salário há um bom tempo, e isso não é exclusivo dela. Eu atendi muitos clientes exatamente com essa estrutura, assim. Um bom salário durante muito tempo, mas sem grandes estruturas financeiras organizadas. Então ela disse, eu tenho um bom salário, só que o que acontece é que eu não tenho uma reserva de emergência, eu gasto mais no cartão de crédito, eu normalmente termino o mês no negativo, então isso é recorrente, eu não fico um mega negativo, mas sempre chega ali nos dias, tipo 7 dias antes de terminar o mês, eu já estou no negativo. Eu tenho um financiamento, eu tenho um consórcio, eu tenho um filho que depende de mim, e eu tenho um sonho de fazer uma viagem, né? E eu tô percebendo que do jeito que tá, não funciona. Então, a principal motivação inicial era se organizar para fazer a viagem, né? E também fazer alguma reserva, fazer sobrar um pouco de dinheiro. Essa era a reclamação inicial. E isso é muito interessante, partir, né, dessa motivação. Qual é a tua motivação para melhorar a tua relação com o dinheiro? Por que isso é interessante? E quando nós tratamos de finanças comportamentais, ainda mais interessante. Porque é o ponto de partida que faz com que tu entre em ação. Mas mais do que isso, nos dá alguns sinais, né? Porque sempre quando uma pessoa diz assim, não tá sobrando dinheiro, ela acha que a resolução do problema é que nós vamos olhar o extrato bancário e aí eu vou olhar e dizer assim, gasta menos e aí pronto, né? A pessoa vai gastar menos e tá resolvido. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona porque o resultado do extrato bancário é o resultado do comportamento dela. Então, eu não quero olhar para o extrato bancário dela num primeiro momento, eu quero olhar para ela. E aí é esse movimento que nós fazemos. Então, o primeiro movimento é fazer um mapa comportamental, entendendo, existe a motivação.
Mas quem é essa pessoa que tem essa motivação? Quais são as características dessa pessoa que levam ela a ter esta motivação de querer se organizar, querer fazer uma reserva e querer viajar? E aí eu começo sempre por aí, né? Fazendo um mapa dessa pessoa, a começar pelas características dela como pessoa, né? Características básicas. Então, só dando contexto para você. Ela é uma mulher de 42 anos, que tinha um ótimo salário, um filho, um salário mínimo de 15 mil, mas esse salário variava bastante, o mínimo era 15, mas poderia chegar a 30, 32, a depender do mês. Em termos de traço de personalidade, existia um traço de extroversão, abertura a novas experiências e conscienciosidade. Existia uma baixa socialização, então uma pessoa que não tinha muita afabilidade, digamos assim. E existia um filho e uma estrutura em que ela sustentava muito esse filho, né? Esse filho, ele tinha 19 anos. Então, essa era a estrutura dela e as motivações delas eram aquelas que eu já mencionei. Por onde começar? Construindo esse mapa comportamental, identificando quais são os gargalos comportamentais. E aí, existem diversos testes que nós podemos aplicar para entender, né, como que a pessoa funciona, todos os testes validados cientificamente, então desde percepção de autoeficácia, percepção de autocontrole, crenças centrais, né, quais são as crenças que ela tem ali, crenças relacionadas ao dinheiro. Eu posso também buscar entender como que está o materialismo, como que está o comportamento de gestão financeira. Então eu posso usar vários e vários instrumentos que vão conseguir me dar a direção de qual é o problema principal que precisa ser enfrentado, né? E um desses instrumentos é o de socialização financeira, que vai nos dizer como que foi o histórico de vida dessa pessoa. E esse instrumento é um instrumento muito importante de ser aplicado e uma análise muito importante de ser feita, né? Porque a gente tem que pensar que nós somos uma construção de tudo aquilo que foi nos ensinado ao longo da vida e de todas as experiências. Então é como se tudo que foi nos ensinado e as experiências que nós fomos vivendo fossem fazendo camadas dentro do nosso cérebro e fossem sedimentando algumas verdades absolutas, algumas crenças, algumas compreensões do mundo que nos direcionam para que hoje nós tenhamos a visão de mundo que nós temos e nos comportemos da forma que nós nos comportamos. Então, essa sedimentação de experiências e aprendizados é muito importante de ser analisada porque nos dá esse entendimento. Existe a motivação do porquê que ela está aqui, mas existem vários aspectos que construíram o que está aqui. Que aspectos são esses? E aí, quando nós olhamos para a socialização, nós conseguimos compreender inúmeras coisas. E um adendo importante, né? Todos esses instrumentos que eu estou mencionando aqui, instrumento de socialização, de crença, enfim, todos esses que eu mencionei, dentro da formação em finanças comportamentais, eu ensino sobre cada um deles profundamente e ensino a aplicar, né? Ensino a fazer o teste. E tem o teste lá à disposição. Então, todos os alunos podem tanto usar para se autoanalisarem, né? Então, ter esse mapa do seu próprio comportamento, quanto podem usar aqueles artifícios, usar aquelas ferramentas para que possam posteriormente serem aplicadas com seus clientes, né? Então, a formação ela pode ajudar tanto a pessoa quanto os próprios clientes. E aí, com ela, foi muito interessante essa investigação de socialização. Porque daí, quando a gente faz o teste de socialização, nós começamos a investigar também como que era a tua infância, como que era a relação do teu pai e da tua mãe com o dinheiro, para que a gente entenda qual é a visão dela de mundo do dinheiro hoje. Por quê? Porque a visão que eu tenho do dinheiro hoje é uma sedimentação daquilo que eu aprendi e daquelas experiências que eu tive. Olha que interessante no caso dela o exemplo. A mãe era uma pessoa extremamente organizada com o dinheiro, mas não só organizada, ela era uma pessoa
que ela tinha muito medo, muita ansiedade, né, de ficar sem, de passar por desafios, de passar por dificuldade. Então ela era uma mulher mais, sabe, aquela coisa assim, bem... E aí uma das frases que a mãe dela dizia repetidamente era: gastar com lazer é colocar dinheiro fora. Gastar com lazer é colocar dinheiro fora. E fortalecia isso. Enquanto o pai tinha uma postura completamente diferente. O pai gastava muito. O pai tinha, assim, sonhos de grandeza, né? Extremamente extrovertido, extremamente otimista, era empresário. E aí ele foi empreendendo, muito otimista, sem muito plano, meio que aquela coisa de vamos ver o que vai dar, porque eu tenho certeza que vai dar certo e tal e tal. Foi empreendendo, cresceu muito, construiu uma mansão gigantesca, e nisso ele e a esposa se separaram, então os pais dela se separaram. Isso ela tinha mais ou menos uns 11 anos. E o pai quebrou. Né? Nessa construção megalomaníaca, o pai quebra. E a mãe, nesse discurso muito forte de quem gasta com lazer, tá colocando dinheiro fora. Então ela tinha os dois extremos, né? O pai meio megalomaníaco, provavelmente, eu não sei porque eu não apliquei o teste com ele, mas provavelmente com um materialismo alto, com uma crença de status financeiro alto, sem sombra de dúvidas. Então, porque uma pessoa numa condição financeira não estável, construir uma mansão, gastar com um monte, sem saber se no mês que vem vai ter condições de pagar aquilo que estava se comprometendo, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, no mínimo, muito otimista né? É aquela coisa, não, vai dar certo, sempre deu, depois eu dou um jeito e tal. E muito materialista, né? Porque se predispõe a fazer um gasto desses sem ter a disponibilidade do recurso. Então, o que aconteceu é que ela viveu, né, nesses dois extremos, e nessa estrutura toda, a mãe, muito por medo, não apoiava tanto ela na percepção dela. Então ela dizia, aí nós começamos a trabalhar sobre isso, né? Mas como é que era a relação com o teu dinheiro? Eu sempre vou fazendo perguntas, mas como é que era a relação da tua mãe com o dinheiro? Minha mãe não fazia, minha mãe não comprava nada, minha mãe não gastava nada, e tudo que eu queria ela me sabotava, eu usava essa palavra, né? Me podava, e eu também sempre pensava em fazer projetos, em fazer uma faculdade, em determinada faculdade, ou fazer uma outra coisa, e ela sempre não. E aí, eu sinto que a minha mãe nunca me apoiou em nada, minha mãe nunca me amou, minha mãe nunca me deu atenção, e quando eu fiz faculdade, nem na minha formatura ela foi. Então, olha o contexto. É muito importante, em qualquer caso, tu olhar contexto. Como que se construiu o que se tem hoje? Então, o contexto era que ela sentia uma falta tremenda da mãe, porque na concepção dela, a mãe nunca tinha dado apoio. E aí entra uma coisa muito interessante, porque assim, a mãe nunca tinha dado apoio. Ok, a mãe nunca tinha dado apoio na percepção dela. Mas percebe que o não apoio da mãe era medo dela seguir os mesmos passos do pai? Porque se o pai era megalomaníaco e muito otimista, o que acontecia? A mãe começou a pensar assim, eu não posso ficar apoiando todas as coisas que ela quer fazer. Porque se ela quer ir pelo caminho A, daqui a pouco ela quer ir pelo B, daqui a pouco ela quer ir pelo C. Aí ela quer um pouco de cada um e não termina nenhum. Então assim, não faz. Vai pelo caminho mais tradicional, vai pelo caminho mais seguro. Mas na realidade, não é falta de amor quando uma mãe faz isso. Uma mãe faz isso porque na realidade ela tinha medo que a filha passasse a mesma coisa que o pai passou. E passar as mesmas inseguranças que ela dentro do casamento passou com aquele pai. Então começa a podar. E quando nós somos adultos, é muito interessante olhar isso, porque tira um peso de culpa.
A minha mãe mesmo é uma pessoa que é extremamente segura, né? Ela é aquela coisa assim. E desde a primeira vez na faculdade, porque quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro grupo de pesquisa, desde o primeiro semestre, eu já entrei em grupo de pesquisa porque eu já sabia que eu queria seguir na área acadêmica, eu já sabia que eu queria ser professora. Quando eu entrei, eu comecei em RH. E quando eu descobri logo depois finanças comportamentais, aquilo foi tão significativo pra mim que eu não pensei duas vezes em trocar de grupo de pesquisa, sabe? Mas eu já tinha bolsa e tal. E aí eu disse, mãe, surgiu uma oportunidade num grupo de pesquisa de finanças comportamentais, eu vou. Só que não tem bolsa, mas depois pode ser que eu consiga, mas eu vou. Não, minha filha, mas não sei o quê, mas por que tu vai trocar? Porque agora tu tá bem estabelecida nesse grupo. Disse, não, mãe, eu vou. E eu fui. E várias outras coisas que eu fiz ao longo da minha vida, por exemplo, né, não ir fazer o concurso e começar a empreender, a minha mãe dizia assim, mas minha filha, tu estudou a vida inteira pra isso, vai lá, faz o teu concurso, entra pra universidade. Por que minha mãe tava com essa postura? É porque ela não queria que eu testasse outras coisas? Não. É porque ela tinha medo que desse errado. Ela tinha medo que eu me frustrasse. Ela queria me proteger. Então não é por maldade. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes nós interpretamos a postura de um pai e de uma mãe como se eles estivessem não dando apoio, mas na realidade o que eles estão externalizando ali é um medo deles mesmos. E quando eu falei isso para minha cliente, ela começou a dizer assim, pode fazer sentido. Só que isso vai ganhando mais camadas de comportamento. Porque quando eu fui olhar o extrato dela e entender como que estavam as contas dela, essas reclamações de que não estava sobrando dinheiro, de que ela estava terminando todo mês no negativo, que ela não tinha reserva e que ela queria viajar e não conseguia, começou a brotar. Brotar é uma má palavra, né? Começou a ficar evidente os motivos pelos quais isso estavam acontecendo e um deles era um consumo excessivo de roupa, muita roupa. Mas tipo assim, ir numa loja no shopping, dessas lojas de marca, sei lá, Animale, Lelis Blanc, não sei, eu nem sei o nome das marcas, mas essas marcas assim que tu vai e rapidamente ali, 2, 3, 4 peças, tu piscou e foi 3, 4, 5 mil reais. E assim era o extrato, né? E parcelados no cartão, então existiam várias parcelas no cartão que quando nós fomos somar o cartão de crédito, ele tava um cartão com um volume muito grande com roupas. E aí eu comecei, tá, existe aqui uma compra muito grande com roupas, existe uma socialização, queixas, né, em relação ao comportamento do teu pai, da tua mãe, e uma não socialização financeira positiva, no sentido de que ela não foi educada a cuidar do dinheiro, a mãe era aquele medo exacerbado, o pai é aquela loucura, então ela tinha os dois extremos, mas nenhum sensato no sentido de planejamento, organização, montar reserva, deixa o dinheiro que depois fora da reserva para que tu gaste com algumas dos teus prazeres, mas sem sacrificar reserva e longo prazo, né? Tipo aquela estrutura que eu sempre menciono por aqui. Não existia essa socialização com consciência de consumo, nada disso. O que existiam aqueles dois extremos, a mãe com medo extremo, o pai com uma melomaníaca. E aí, quando nós fomos olhar para as roupas, aí sempre quando existe um excesso de consumo e ela não me procurou sinalizando que existia excesso de consumo, ela me procurou dizendo que não estava sobrando dinheiro. Quando nós começamos a ir mais a fundo, eu mostrei e disse assim, olha, na verdade, o que está acontecendo aqui é que existe um excesso de consumo. Qual a função dessas compras em excesso, assim, né, na tua vida? É porque eu trabalho, né, e eu tenho um cargo de alto escalão de gestão e estar bem apresentada é uma coisa importante. Entendi. E quando começou isso, de tu comprar bastante?
Desde que eu saí de casa, assim, eu comecei a comprar. E naquela época tu já tinha uma posição, né, de alto escalão. Não, naquela época eu tava terminando a faculdade. Entendi. Então, naquela época, por que tu comprava as roupas? Eu comprava roupa porque tinha que ir bem vestido na faculdade. Mas por que tu tinha que ir bem vestido na faculdade, né? Então, assim, qual era, o que eu estava buscando ali? Eu queria entender qual era o motivo central que estava fazendo com que ela efetivamente... Qual a função que a roupa tinha na vida dela, o consumo, né? E nessa busca incessante dos motivos pelos quais levavam ela a isso, a gente chegou numa frase. Aí eu perguntei assim, tá, mas e se tu olhar hoje pro teu guarda-roupa, né? O que ele significa pra ti, assim? Tu realmente usa ou precisa de todas aquelas roupas? E aí ela disse... mas é porque eu não posso contar com ninguém, né? Então... Ninguém me dá presente. Ninguém me mima. Ela não usou essa palavra, mas ninguém me mima. Então eu gosto de comprar. Aí começa a ficar mais evidente os motivos pelos quais aquela compra acontecia desde que ela saiu de casa. Quando nós vamos olhar para a literatura de compra compulsiva, existe um padrão de compra compulsiva que é extremamente validado, assim, né? Que já foi comprovado em várias circunstâncias. Que um dos principais motivadores psicológicos do padrão de consumo é uma sensação de vazio. E aí, olha que interessante, quando nós olhamos para percepção dela para os pais, dizendo: a mãe nunca me apoiou, nem na minha formatura foi. O meu pai, megalomaníaco, comprou, faliu e começou outra empresa e sempre naquela coisa e vai e volta, aquela loucura toda. Tá, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp no computador porque tá dando barulho. E aí, o que acontece dentro dessa construção toda, né? Nós chegamos num ponto importante. Quando ela diz comprar, já que ninguém me gosta, nós chegamos nesse ponto. Bom, então, na realidade, o consumo para ti tem como função minimizar a falta que tu tem da tua mãe, que não te deu atenção, das megalomaníacas do teu pai. Mas principalmente isso, a compra entra como uma função de tapar um buraco emocional que foi aberto na medida em que foi acontecendo esse distanciamento com a mãe, né? Foi acontecendo esse distanciamento com a mãe. E aí, se ninguém me ama, então eu me amo. E para provar que eu me amo, eu me presenteio. Porque se eu esperar presente de alguém, ninguém vai me presentear. Então eu me amo, eu me presenteio, eu me cuido. E aí existia esse padrão de comportamento muito grande em relação a compras. Quando nós começamos a perceber isso, a socialização, o histórico dela com a mãe e o consumo vindo com uma função principal de minimizar esse sentimento de vazio, de minimizar essa sensação de desamor, ninguém me ama, ninguém me quer, então eu me amo. Então eu vou me presentear porque eu mereço, porque eu trabalho, porque eu lutei para estar aqui. Porque isso aqui, quem fez foi eu, sem a ajuda de ninguém. Então eu mereço usufruir do que eu conquistei. E eu não tô dizendo que não mereça. Mas entende que o comportamento ele vai para um patamar disfuncional em que essa concepção do eu mereço e do que já que ninguém me dá, de que ninguém me ama, eu me amo, vai para um extremo disfuncional em que o que tu está buscando, que é viver bem e se sentir bem, na realidade, tu não vai alcançar com mais compra no guarda-roupa. E aí eu começo a fazer exatamente esse tipo de provocação. Ok, então, de certa forma, as compras elas têm funcionado como um mecanismo de amor próprio, certo?
de tapar esse vazio, certo? Certo. Cada vez que tu compra, tu consegue minimizar esse sentimento? Num primeiro momento, sim, dá aquele alívio, mas logo depois eu já me sinto de novo que eu preciso da próxima compra. Pois é, então, o que tu tem buscado como alternativa para solucionar o problema não está solucionando o problema. Pelo contrário, está retroalimentando um outro problema, que é o problema financeiro, que tem uma outra vertente de problema. Ao olhar a construção do extrato, além de identificar essas questões de consumo, identifica-se também uma construção de uma disponibilidade de recurso muito grande para o filho. Uma mesada muito alta dada a idade, né? E aí eu perguntei por que um valor, né? Qual a necessidade para um menino jovem, necessidade de um valor tão grande? Mas é que ele precisa para quê? Ele não mora contigo? Mora. Ele não come contigo? Come. Ele não... Tu não paga o resto das coisas? Paga. Mas então por que ele precisa de uma mesada dessas? Mas é que eu nunca tive apoio. Então eu não quero que meu filho tenha o que eu tive e sinta o que eu senti. Então a concessão para o filho não tem a ver com a necessidade do filho, mas tem a ver com uma sensação de eu não quero que meu filho passe pelo mesmo que eu passei, pela uma sensação de que os meus pais não me apoiam. Só que daí também está indo para um outro extremo, uma concessão muito grande que vai fazendo com que esse jovem vá diminuindo o nível de autonomia. Isso a gente discutiu, sexta-feira a gente tem sempre reunião com os nossos consultores, né, que eu construí um grupo de mentores para fazer mentoria individual. E aí, na sexta-feira, nós nos encontramos toda sexta, nós estávamos discutindo exatamente isso. O quanto tem surgido cada vez mais pessoas que retroalimentam essa falta de autonomia dos jovens. Então, os pais dão tudo, os pais dão absolutamente tudo. E esse jovem, ele não quer sair de casa. Então, esse não era o caso, ele era mais novo. Mas tem jovem de 34 anos, e eu já presenciei isso também, 34, 40 anos na casa dos pais, sendo sustentado pelos pais. O que está acontecendo aqui, né? Então, nesse caso dessa cliente específica, ela não queria cometer com o filho o mesmo erro que cometeu com os pais, e também existia um sentimento de culpa, né, no sentido de que eu quero subsidiar e dar tudo para o meu filho, já que também ela tinha passado por uma separação, e então tinha, entre aspas, falta do pai, e o sonho era a construção da família, que não se estabeleceu, então, já que não tem pai, então eu vou dar tudo. Então existia também isso. E aí, uma concessão muito grande para o filho, uma compra exacerbada, não estava sobrando dinheiro. Então, olha que interessante. A queixa inicial não está sobrando dinheiro, eu não tenho a reserva e eu quero fazer uma viagem. Mas o real problema não era esse. O motivo que ela me procurou é esse, mas o real problema não era esse. O real problema estava num consumo para tapar um vazio, um sentimento de que ninguém amava ela. A gente chama isso de crença de desamor dentro da TCC. Então, ninguém me ama, ninguém me quer. E isso estava muito relacionado com a mãe. E um comportamento disfuncional em relação ao filho. Então, existiam dois problemas centrais que foram identificados cruzando toda essa construção histórica em relação à mãe, em relação à família, e batendo com o extrato. Quando eu bato histórico de vida com extrato, eu consigo entender quais são os comportamentos que estão construindo aquele resultado. E aí nós conseguimos começar a fazer as intervenções necessárias. Isso que é o mais interessante. Finanças comportamentais parte do pressuposto de que o problema não é o número lá. Quem construiu o número lá foi tu, o teu comportamento. Então, que comportamentos estão construindo aquilo? E quais são as ações efetivas que tu está tendo, que estão construindo a tua realidade que tu vive hoje? Quando a gente faz essa conceituação de caso histórico de vida,
E aí também incorpora outros aspectos, né? Desde traços de personalidade, crenças, a socialização que eu mencionei, isso que foi sedimentando em termos de verdade absoluta sobre o mundo. Quando a gente bate isso, entende esse contexto, entende o contexto atual do número, que nesse caso me evidencia esses dois problemas, né? Consumo e a gente chama de facilitador financeiro frente ao filho. Quando eu coloco isso em evidência, fica muito mais claro entender que a situação que eu tô hoje, porque tudo isso constitui a realidade que eu tô hoje. Só que contextualizada e não mais descontextualizada, e a gente chama isso de tipo, eu olhar para mim e criar um conceito de mim sem que ele esteja envolto num contexto geral, né, num contexto amplo. Eu fico meio míope eu olho pro meu problema e só digo assim, não tá sobrando dinheiro. Isso é uma afirmação descontextualizada. Tá, mas qual é o contexto que não tá sobrando dinheiro? Porque isso é a realidade que eu tô vivendo. Mas o que fortalece essa realidade que eu tô vivendo? Comportamento de consumo e facilitador financeiro. E o que constituiu esse comportamento de facilitação e de consumo? O histórico passado que foi sedimentando dentro dessa estrutura de crenças, de traços de personalidade, de relação com a mãe e tudo isso. Então, olha que interessante. Eu uso o meu histórico não para justificar, ai, coitadinha de mim, então é por isso. Não, eu uso o meu histórico para compreender e entender qual é a função desses dois comportamentos disfuncionais que estão montando a minha realidade. Quando eu começo a fazer isso, olha que interessante onde a gente vai chegar. Ela começa a olhar para as compras e eu digo assim, bom, então, com as compras especificamente, o que tu está buscando é amor. É preencher esse vazio. Cada compra que tu faz tem preenchido? Por quanto tempo nós temos mantido esse comportamento? 20 anos. E durante esses 20 anos, o sentimento que tu busca abafar com a compra sumiu? Não, nunca sumiu. Então ela não tá resolvendo o problema, né? Não tá. Tu já conversou com a tua mãe? Tu já disse pra ela que ao longo da vida toda tu te sentiu não apoiada? Não, nunca falei com ela. Quem sabe a gente tenta. Agora eu tô indo pra resolução do problema. E não é uma resolução do problema que vai fazer com que vire melhor amiga da mãe, entendeu? Mas que entenda que desvincule a função da compra para resolver um problema que a compra não vai resolver. Dentro da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, a gente chama disso de defusão. Então, existe uma fusão. Se eu comprar, eu vou me sentir melhor e vou tapar o vazio. Então, o meu pensamento faz com que eu julgue que aquele comportamento é o comportamento certo. Está fundido pensamento com comportamento e verdade absoluta. Comprar é o caminho. Quando eu começo a tirar a função da compra, né, e mudar essa percepção, bom, agora a compra ela já não tem mais essa função, porque eu percebo que ela não resolve o problema, eu começo a diminuir a importância da compra na vida dessa pessoa. E isso é um trabalho de defusão dentro da ACT, né, dentro da terapia de aceitação e compromisso. Eu tô tirando, e aí eu começo a tirar valor da compra. E aí eu tiro motivação da compra. E aí a compra já não fica mais com aquela eminência tão grande de eu preciso comprar. Porque eu entendo que ela não vai me resolver. E aí a gente começa a trabalhar outras coisas, tá? Então, o que é realmente que tu gostaria de viver daqui pra frente? Primeiro vamos começar a conversar com a tua mãe. Então, ok. Outra coisa, vamos começar a perceber que também ser uma facilitadora muito grande para o teu filho não vai resolver a vida dele, não vai trazer autonomia para ele. Então, nós vamos ter que construir aqui um plano de ação para ir, entre aspas, desmamando, dando autonomia para esse jovem, caso contrário, ele vai se tornar um adulto dependente. E isso também os estudos todos já nos mostram, né?
pais muito facilitadores criam filhos que eles têm maior tendência de beber, eles têm maior tendência de usar drogas, eles têm maior tendência de não ter um bom salário lá no futuro e ter transtornos mentais também. Então, dar e facilitar para os jovens, para os filhos, uma estrutura financeira que não os coloque em nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de eu preciso, resolver minha vida, cria um adulto sem autonomia, sem responsabilidade. É esse o filho que tu quer criar? Que ele dependa de ti o resto da vida? Não, mas e se eu morrer amanhã? Pois é, e se tu morrer amanhã, o que acontece com teu filho? Ele se vira? Não, ele não se vira. Então, na realidade, ao invés de criar um adulto autônomo e seguro, tu tá criando uma pessoa dependente, que na tua falta vai sofrer muito mais. E não é isso que tu quer. Mais uma vez, eu tô diminuindo a função da concessão do dinheiro pro filho, mostrando que existe um outro caminho que é mais funcional, inclusive para o que ela tá buscando. E aí nós vamos construindo uma nova percepção do mundo. Nós vamos sedimentando visões diferentes que confrontam a visão passada. A gente vai gerando dissonância cognitiva. E aí eu vou aceitando esses questionamentos. E aí eu vou mudando o comportamento. E foi exatamente isso que a gente fez com ela. E aí trabalhando, tanto a questão com o filho quanto do consumo e começar a estruturar, então qual é a vida que vale a pena ser vivida? Até aqui o foco central foi diminuir essa dor, vamos lá conversar com a mãe, atender as necessidades, entre aspas, do filho, que a gente vai ter que diminuir, e aí agora vamos olhar para ti. Qual é a vida que tu quer viver? Qual é a vida que vale a pena ser vivida para ti? O que é significativo? O que é valoroso? E aí é muito legal, porque faz com que a pessoa floresça. Faz com que a pessoa olhe para dentro e descubra uma vida que ela tinha deixado adormecida. E aí nós começamos a trabalhar essa construção desses valores para construir os objetivos, para construir o planejamento financeiro e toda a estrutura. E aí isso é um trabalho que vai seguindo, Mas toda essa história e essa condução resultou para além de um comportamento muito mais assertivo, um comportamento muito mais funcional. Eu trouxe os resultados efetivos porque eu sei que todo mundo gosta, de ter um número em si. Então, só para que você entenda o resultado efetivo. A gente teve uma mentoria que normalmente sempre é assim, acontece durante 4 meses. Quando nós começamos, quando eu entrei, ela estava com a conta bancária com 7.976 negativo, sendo que 50% da renda era para despesas essenciais e 70% para despesas não essenciais. Ou seja, obviamente estava ultrapassando o limite com despesas não essenciais, de 70% de não essencial. Existia muita parcela no cartão de crédito, então nós não conseguimos reduzir por inteiro, porque existiam coisas que ao longo do tempo iam sendo minimizadas. Mas quando nós concluímos com uma redução de 37% no valor da fatura do cartão de crédito. A conta que estava 7.900 negativo por mês, nós finalizamos com uma conta positiva em R$ 134 e com uma despesa essencial em 50% e uma despesa não essencial em 50%. Então, reduzimos aqui também 30% das despesas não essenciais. Então, a gente saiu de um quase 8 mil negativo para um R$ 130 positivo em 4 meses. Jéssica, mas ainda não tem uma folga muito grande. Sim, mas eu tô saindo de 8 mil negativo, Então, isso é importante também salientar. Por vezes existe uma ilusão de que a mudança ela vai acontecer muito rápida. Só que o mês é um mês, No caso, são 4 meses, são 4 ciclos. A gente vai fazendo por ciclo, 30 dias, porque o salário é o mês, as contas é do mês. Então, se tem muita coisa para trás, às vezes as pessoas me perguntam, em quanto tempo eu resolvo a minha vida financeira? Não sei. Como é que tá a tua situação? Qual é a tua disponibilidade? Se não existe uma folga financeira que eu consiga de um mês para o outro reduzir muitos custos, que nesse caso não tinha como porque existiam parcelas, ou seja, já existiam compromissos pré-estabelecidos, essa mudança vai demorar um pouco mais.
Só que isso aqui já é uma mudança extremamente significativa, porque existiu uma quebra de padrão, principalmente nessas duas frentes, consumo e filho, uma construção de uma visão de futuro nova e uma mudança de comportamento que expressou-se numa redução da fatura em 37% e numa reestruturação de despesas não essenciais, que reduziram 30%, e a gente saiu de 8 mil negativo para 134 positivo. Então, é um resultado impressionante, assim, um resultado ótimo para quem estava há 20 anos vivendo no caos financeiro. Então, assim, esse é um caso que foi muito interessante, um caso que deixa diversas lições e que até hoje ela me manda mensagem falando que fez a viagem que ela queria, que já tem a reserva, que conseguiu antecipar as parcelas do financiamento que ela tinha também, que isso a gente também montou dentro do planejamento, que já não tem mais aquela necessidade de consumo exacerbada. Então é muito legal, assim, né, ver o impacto que as finanças comportamentais ela pode trazer na vida de uma pessoa e que eles são evidentes. Basta nós estarmos de olhos abertos para ver. E mais do que isso, eles não são evidentes só nos números, mas eles são evidentes na construção da vida que vale a pena ser vivida. Na melhora da relação com a mãe, que isso aconteceu, na melhora de relação com o filho, na melhora de relação com ela mesma, dando importância para ela e para a vida dela. Então, eu digo que finanças comportamentais é uma oportunidade para que tu te encontre contigo mesma e descubra que aí dentro existe muito mais do que tu possa estar olhando, que tu pode estar uma flor fechadinha e que ao olhar para tudo que as finanças comportamentais nos ensinam a olhar, tu pode florescer. Eu acho isso riquíssimo. Eu acho um trabalho muito, muito, muito legal, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de, como eu iniciei o podcast falando, de lá atrás ter escolhido seguir nessa área, porque é lindo ver o que gera na vida das pessoas. Então, espero que esse caso tenha sido inspirador para você, que você faça que desenvolva esse olhar. E também, se sentir à vontade, se já percebeu alguma mudança, coloca nos comentários, compartilha isso, né? É legal porque nós vamos criando uma rede de pessoas que uma vai lendo o depoimento da outra, e foi exatamente por isso que me solicitaram mais falar sobre estudo de caso, que um vai lendo o outro e olha e diz assim, mas se ela conseguiu, também consigo. É possível. Então, eu não vou desistir. Então, daqui a pouco, o teu depoimento pode ser o depoimento que dê força para uma outra pessoa. Assim como o depoimento de uma outra pessoa pode ser que te dê força. Então, que a gente vá construindo essa rede de ETs. Os ETs são os meus alunos da formação, mas eu empresto para os nossos ouvintes do podcast Mais Que Finanças, a nossa comunidade de ETs, né? E isso vai fazendo com que nós todos nos tornemos pessoas melhores e vivemos melhores. Então, espero que esse podcast tenha servido para isso, e se sentir à vontade, coloca nos comentários, porque a gente vai criando esse contexto. Antes de terminar, para que eu não esqueça, porque senão meu marido sempre me puxa a orelha, lembrando, dia 4/9 inicia o nosso workshop de traços de personalidade, em que eu vou falar sobre o que são os traços de personalidade, como que você se identifica, né? Ou seja, quais são os teus traços de personalidade, e uma análise muito pessoal sua. Por quê? Porque nós teremos uma novidade muito, 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 muito boa nesse workshop. Eu ainda tô testando, então ainda não vou contar. Mas vai ser uma coisa muito legal, que vai fazer com que tu consiga ter um entendimento nos teus traços de personalidade, no teu comportamento financeiro e uma análise disso individual. Estamos bolando isso. Não perca, isso vai acontecer na aula 2. Então, temos a aula no dia 4, a aula no dia 5 vai acontecer isso, se tudo der certo. Então, tu fazer essa autoavaliação tua de uma forma direcionada, individualizada. No dia 4, 5, 6, nós vamos entender o que os teus traços influenciam nas tuas decisões financeiras. E no dia 7/9, como de praxe, no YouTube, ao vivo, às 5 da tarde comigo, nós vamos olhar para tudo isso e dizer, eu já sei
quais são os meus traços, eu já sei como eu me comporto a partir dos meus traços, agora eu tenho que olhar e dizer assim, o que eu faço com isso? Como que eu vou tornar a minha decisão financeira melhor, entendendo meus traços de personalidade e entendendo que eu não posso simplesmente pegar o que funciona para uma pessoa e querer replicar para mim, porque não vai funcionar. O que funciona para a minha personalidade? E é isso que a gente vai falar às 17 horas no YouTube, no dia 7/9. Será um prazer te receber lá também. Jéssica, como que eu faço para participar? No link, no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tem um link que tu pode te inscrever, é só clicar ali, tu vai cair na página do workshop, é só colocar os teus dados, que você já vai receber um e-mail, entrar no grupo e já vai ficar sabendo de tudo, tá certo? Tô bem empolgada e com essas novidades ainda mais. Te espero lá, meu muito obrigada e até o próximo episódio. Que eu não sei se esse aqui vai cair na terça ou na sexta, então o próximo episódio. Até mais.